Há um momento em todas as guerras em que um defensor deixa de apenas sobreviver e começa a vencer, não no papel, não em comunicados de imprensa, mas no terreno, na escuridão, com fogo e fumo, a erguerem-se sobre o bem mais precioso do inimigo. Para a Ucrânia, esse momento chegou. E está a acontecer sobre a Crimeia. A Rússia pensava ter fechado a península de vez. 12 anos de fortificações, 12 anos de defesas aéreas em camadas, depósitos de abastecimento, bases navais, terminais de combustível e infraestrutura militar construída em cada quilômetro quadrado de território ocupado. Putin acreditava que a Crimeia era intocável. Estava enganado. A Ucrânia passou boa parte de 2026 a transformar essa convicção em cinzas, literalmente, noite após noite, drone após drone, ataque após ataque. As linhas de abastecimento estão a ser cortadas. As defesas aéreas estão a ser desmontadas peça a peça. O combustível está a acabar. E agora, na noite de 25 de junho, apenas algumas horas antes deste momento, a Ucrânia lançou mais um ataque maciço com drones contra a Crimeia ocupada, atingindo 38 alvos distintos numa só operação. Infraestrutura energética, depósitos de combustível, estações de radar costeiro, sistemas de defesa aérea. Tudo isso desapareceu numa única noite. Esta não é uma campanha de assédio aleatório. É uma estratégia cuidadosamente construída. Uma estratégia que a Rússia viu chegar e que, mesmo assim, não conseguiu travar. Voltemos algumas semanas atrás para perceber como chegamos aqui. Desde o fim de maio, a nova geração ucraniana de drones de ataque de médio alcance tem conduzido uma operação implacável para cortar todas as estradas, todas as pontes e todas as vias navegáveis que a Rússia usa para manter vivas as suas forças na Crimeia. A principal artéria em causa é a estrada R-280, a rota terrestre central que liga a Rússia, o sul da Ucrânia e a península ocupada. Segundo Robert Brovd, comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, o tráfego nessa estrada caiu 71% desde que a Ucrânia começou a atacar. Os comboios que antes passavam livremente atravessam agora uma sucessão de explosões e destroços em chamas. Num único ataque, realizado pouco antes de 11 de junho, a Ucrânia destruiu 50 caminhões de abastecimento e caminhões-cisterna que a Rússia encaminhava por Armiansk numa tentativa desesperada de manter a linha logística a funcionar. Não resultou. E os desvios improvisados pela Rússia estão a ir diretamente ao encontro da mira ucraniana. Depois, chegou 21 de junho, uma noite que deveria ter sido um ponto de viragem no pensamento russo, se esse ponto de viragem já não tivesse acontecido. A Ucrânia atingiu simultaneamente os dois lados do Estreito de Kerch. A infraestrutura logística petrolífera do Porto Kavkaz, em Krasnodar, ficou em chamas. Um depósito de petróleo ardeu em Kerch ocupada. 4 estações de radar pertencentes a sistemas antiaéreos S-400 foram neutralizadas. 2 sistemas Pantsir, posicionados mesmo junto à travessia de Kerch, ficaram fora de serviço. O sistema de detecção de incêndios por satélite da NASA, a plataforma FIRMS, registrou o que analistas descreveram como enormes anomalias térmicas em toda a região do Estreito de Kerch, a partir de cerca da 1 da manhã, hora local. Testemunhas no terreno relataram explosões e o som de defesas aéreas a falhar em Kerch, Bakhchisarai, Sevastopol e Simferopol. Em poucas horas, imagens do porto marítimo de Kerch em chamas espalharam-se pelas redes sociais. Após os ataques, o presidente Volodymyr Zelensky dirigiu-se à nação e publicou imagens das consequências diretamente no Telegram. A mensagem foi clara. Na noite passada, as nossas sanções de longo alcance visaram a logística militar, a indústria petrolífera e a defesa aérea dos ocupantes. Tudo isto é uma resposta justa aos ataques brutais da Rússia contra o nosso povo. Agradeceu ao Serviço de Segurança da Ucrânia, às forças de sistemas não tripulados, aos serviços de informações da defesa da Ucrânia e às forças de operações especiais por operações realizadas a cerca de 300 quilômetros da linha da frente. 300 quilômetros. Só isso mostra o quanto a guerra mudou. Durante o mesmo pacote de ataques de 21 de junho, a Ucrânia também atingiu um ferry russo na travessia de Kerch. O grupo operacional russo de Krasnodar apressou-se a apresentar o ataque como um ataque contra civis, publicando:
Na noite de 21 de junho, uma pessoa morreu na travessia de ferry de Kerch, em resultado de um ataque de drones inimigos. O ferry Panagia foi atacado na travessia de ferry de Kerch, no distrito de Temryuk. O que a Rússia deixou deliberadamente de fora é que o Panagia não era um ferry de passageiros comum. Analistas de fontes abertas acompanhavam a embarcação há meses. Tinha sido usada repetidamente para transferir componentes de mísseis de defesa aérea e equipamento militar entre a Rússia continental e a Crimeia ocupada. Era um ativo logístico militar a operar sob cobertura civil. A Ucrânia sabia exatamente o que estava a atingir. A resposta das autoridades russas foi de pânico imediato. Todas as operações de ferry entre o porto Kavkaz e Kerch foram suspensas no momento. Os militares receberam ordens para redirecionar os envios por terra através de Rostov-on-Don, Melitopol, Mariupol e Simferopol. O problema? Essa rota terrestre passa diretamente pelo corredor da R-280, a estrada que as unidades ucranianas de drones têm vindo a transformar num cemitério há semanas. As forças de Putin saltaram da frigideira diretamente para o fogo. Seria quase cômico se o que está em jogo não fosse tão devastador. Depois veio 23 de junho. Os drones ucranianos atingiram mais de 60 alvos militares importantes numa única operação noturna por toda a Crimeia. Entre os impactos confirmados estavam 3 drones de reconhecimento e ataque Orion, destruídos em Kerch. Tanques de armazenamento de petróleo da central termoelétrica de Kerch incendiados. Um sistema antiaéreo Pantsir-S, perto de Bayrov eliminado. Um lançador S-300 e um canhão antiaéreo Zu-23-2 perto de Kurortny destruídos. Uma estação de radar Nebou em Kerch eliminada. A subestação elétrica Zakidno-Krimska, perto da aldeia de Karierny, atingida. E a estação de distribuição de gás de Simferopol, na aldeia de Trudov, neutralizada. O trânsito na ponte da Crimeia, o símbolo de 12 mil milhões de dólares do domínio russo sobre o Mar Negro, voltou a ser temporariamente suspenso. E então chegou a noite de 25 de junho. Mais 38 alvos. 3 estações de radar costeiro foram eliminadas. Uma MR-231 em Mirny e 2 sistemas Neva-B em Morsk e Zauzerny. A central termoelétrica Tavriskaya, em Simferopol, foi atingida. 2 grandes subestações de alta tensão foram atacadas, incluindo a subestação Simferopolskaya, de 330 kV, e a subestação de Sevastopol. Um depósito de petróleo ardia em Jankoy. 2 estações de compressão de gás, em Juravlivka e Kliushi, foram destruídas. E antes de tudo isto, o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, realizou uma operação preparatória especial, atingindo os aeródromos militares de Saki e Hvardiisk e destruindo sistemas adicionais de defesa aérea S-400 e Pantsir-S, perto de Kerch, antes mesmo de a vaga principal de ataque ser lançada. Sevastopol ficou às escuras. Cortes generalizados de eletricidade atingiram a península depois dos ataques às centrais termoelétricas. Aquilo a que o fornecedor russo de energia chamou avarias técnicas era, na verdade, o resultado previsível da campanha metódica da Ucrânia para retirar à Crimeia a energia de que precisa para funcionar como base militar. Foram relatadas explosões em Simferopol, Pervomaisk, Krasnoperekopsk, Yevpatoria e Yalta, a península que Putin anexou em 2014 e prometeu transformar num símbolo do poder russo, tornou-se, em vez disso, um símbolo da vulnerabilidade russa. Sergei Aksionov, o governador da Crimeia nomeado pelo Kremlin de Putin, anunciou em 21 de junho a suspensão de todas as vendas de combustível nas bombas de gasolina da península, depois de um grande depósito de combustível ter ficado em chamas. Pensemos no que isso significa para uma ocupação militar. Soldados sem combustível não se podem deslocar. Veículos não podem ser reposicionados. Defesas aéreas não podem ser redistribuídas. Toda a máquina logística que mantém as forças russas operacionais na Crimeia começa a emperrar. E está a piorar de semana para semana. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, não tem escondido o objetivo. Disse aos jornalistas que a Ucrânia está a transformar a Crimeia numa ilha. Foram essas as palavras exatas. E acrescentou que as consequências para a Rússia seriam muito inesperadas. Não desenvolveu. Talvez nem precisasse.
Porque o isolamento da Crimeia não é apenas um incômodo militar para a Rússia, é uma catástrofe estratégica que se propaga por todo o sul ocupado. Consideremos o que a Crimeia faz realmente pela máquina de guerra russa. A península serve de nó logístico central para as forças russas em Zaporizhia e Kherson. Combustível, munições, alimentos e tropas passam todos pela Crimeia para chegar às linhas da frente. Se essa cadeia de abastecimento colapsar, os soldados na frente, já esticados ao limite após 4 anos de combates brutais, começam a ficar sem recursos. A Rússia tem tido dificuldade em obter avanços significativos em Zaporizhia, apesar de aumentar repetidamente o ritmo dos seus assaltos. Relatórios da RBC Ukraine confirmam que a Rússia não conseguiu alcançar ganhos territoriais notáveis no Oblast de Zaporizhia, mesmo intensificando os ataques. Segundo relatos, Putin exigiu que as forças russas capturassem a cidade de Zaporizhia até ao fim do verão. Esse objetivo, já quase impossível, torna-se completamente inalcançável se as linhas de abastecimento que atravessam a Crimeia forem totalmente cortadas. Kherson conta uma história semelhante. A Ucrânia forçou a Rússia a abandonar a capital do Oblast em 2022, ao destruir sistematicamente a logística russa na margem ocidental do rio Dnipro. A mesma abordagem está agora a ser executada numa escala maior. A Rússia controlava cerca de 3/4 dos oblastes de Kherson e Zaporizhia no verão de 2025. Manter esse controle exige um fluxo constante de recursos. Cortar a Crimeia transforma a manutenção dessas linhas numa hemorragia sem forma de estancar. Foi isso que o antigo comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa, Ben Hodges, descreveu numa entrevista à Ukrinform em 27 de maio, quando resumiu a estratégia em 2 passos simples. A primeira fase é isola-la, disse Hodges. Cortar aquela estrada que vai para Jankoy, destruir a ponte. E depois, em segundo lugar, torná-la insustentável, inutilizável para os russos. A Ucrânia tem agora a capacidade para atingir cada metro quadrado da Crimeia. Tem ataques de precisão que chegam a todo o lado. Não há mistério sobre onde estão os russos, onde estão os aeródromos, onde está a marinha. Está tudo ali. Portanto, é continuar a bater até os russos perceberem que não podem ficar lá. É precisamente isso que a Ucrânia está a fazer. Mas a Ucrânia não está a pensar apenas em logística. Há outra dimensão desta campanha que deixou a Rússia verdadeiramente aterrorizada. E ela é visível não só nas ações ucranianas, mas também nas reações russas. A Rússia começou a reforçar posições defensivas ao longo das costas da Crimeia ocupada. Dmytro Pletenchuk, porta-voz da Marinha Ucraniana, confirmou numa entrevista ao The Kyiv Independent. Explicou que a Rússia está a fortificar ativamente as zonas da Crimeia, que considera mais vulneráveis a um desembarque anfíbio. Em qualquer caso, o inimigo considera isto uma ameaça absolutamente real. Os russos estão a reforçar ativamente áreas da Crimeia vulneráveis a desembarques porque acreditam nessa possibilidade, disse Pletenchuk. Putin acredita que a versão ucraniana do dia D pode estar a caminho da Crimeia. Esse medo não surgiu do nada. A Marinha Ucraniana tem realizado exercícios de treino que envolvem as competências necessárias para operações anfíbias. Operações de forças especiais já demonstraram que a Ucrânia consegue desembarcar soldados na Crimeia. Em agosto de 2023, os serviços de informações militares ucranianos realizaram aquilo a que chamaram uma operação especial, perto das localidades crimeanas de Mayak e Olenivka, desembarcando um pequeno contingente de tropas a partir de embarcações sob a cobertura da escuridão. Esses soldados envolveram forças russas, infligiram pelo menos 30 baixas, danificaram 4 barcos rápidos russos e depois retiraram. Foi uma prova de conceito. A Ucrânia consegue pôr soldados numa praia. A questão não é saber se é possível, mas como seria uma operação em grande escala. O próprio Pletenchuk fez a comparação com o dia D. Apontou especificamente para Omaha Beach como analogia para o que a Ucrânia enfrentaria. Minas na água, arame farpado, trincheiras, ninhos de metralhadoras, bunkers e ausência de forte cobertura aérea. Durante os desembarques originais do dia D, em 1944, as forças aliadas mobilizaram cerca de 160 mil soldados, 7 mil navios, cerca de 4 mil embarcações de desembarque e 12 mil aeronaves.
Os aliados sofreram mais de 10.000 baixas nas 5 praias, com cerca de 2.400 só em Omaha Beach. A Marinha ucraniana conta atualmente com cerca de 169 navios, a esmagadora maioria pequenas patrulhas, segundo a Global Firepower. Um dia D tradicional não faz parte do arsenal ucraniano a curto prazo. Mas 2026 não é 1944. A abordagem da Ucrânia a um possível desembarque na Crimeia seria radicalmente diferente, e essa diferença pode até jogar a seu favor. A palavra-chave é drones. Segundo o The New York Times, a Ucrânia atingiu uma capacidade de produção que lhe permite lançar cerca de 5.000 drones de médio e longo alcance por mês. Esse poder de fogo, dirigido contra as defesas costeiras antes de qualquer soldado pôr o pé na praia, poderia devastar bunkers russos, estações de radar e posições de metralhadoras antes de a primeira embarcação de desembarque tocar na areia. A Ucrânia desenvolveu o drone marítimo Sea Trident, que transporta uma ogiva de 1.000 kg e é capaz de afundar grandes navios de guerra ou destruir infraestrutura costeira, segundo a RBC Ukraine. O drone submarino Toloka pode ser usado para neutralizar minas navais ou guiar drones kamikaze até aos seus alvos. O híbrido drone-míssil Flamingo já está a ser usado em ataques contra posições fortificadas. E depois há o Hornet, um drone de ataque de médio alcance guiado por inteligência artificial, que tem sido uma das armas de destaque da campanha da Crimeia em 2026. Como usa inteligência artificial para navegar até ao alvo, contorna o bloqueio da guerra eletrônica de que a Rússia depende quando as suas defesas aéreas físicas falham. Esse último ponto é crucial. A capacidade russa de guerra eletrônica, durante muito tempo uma das suas ferramentas mais eficazes contra drones ucranianos, é cada vez mais inútil perante a nova geração de veículos aéreos não tripulados da Ucrânia. Muitos drones ucranianos são feitos de materiais compósitos como plástico e fibra de vidro, o que reduz drasticamente as suas assinaturas de radar e calor. Sistemas concebidos para interceptar mísseis de cruzeiro ou aeronaves convencionais estão mal preparados para seguir este tipo de alvo. E as unidades de drones continuam a adaptar-se. Um comandante do 413º Regimento de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, que opera com o indicativo Charger, explicou numa entrevista à Euromaidan Press em 20 de junho por que razão a Rússia não pode simplesmente comprar uma saída para este problema. Porque é um recurso escasso, é muito caro e, mesmo que atirem um saco de dólares ao fabricante, a defesa aérea não vai simplesmente materializar-se porque não há microchip. A Rússia precisa dos mesmos microchips para os seus mísseis de defesa aérea e para os drones que usa para atacar cidades ucranianas. Alimenta um lado e deixa o outro à fome. A Crimeia está a pagar o preço dessa escassez todas as noites. A escala das perdas russas em defesa aérea é impressionante. O Ministério das Finanças da Ucrânia coloca em 1.437, e a contar, o número de sistemas russos de defesa aérea destruídos desde o início da invasão em larga escala. O que resta é irregular, sobrecarregado e cada vez menos capaz de responder ao volume e à sofisticação dos ataques ucranianos. O escudo sobre a Crimeia não está apenas a enfraquecer, está a colapsar. As forças ucranianas de drones têm operado a um ritmo crescente ao longo de junho. Só a unidade de ataque Q2 da Ucrânia realizou 258 missões de ataque em abril, 344 em maio, e já tinha registrado 215 destruições confirmadas de veículos em meados de junho, o que sugere um total mensal que provavelmente ultrapassará 400 até ao fim do mês. Estes não são impactos aleatórios. Cada caminhão destruído, cada caminhão-cisterna em chamas, cada estação de radar desativada é uma peça deliberada de um puzzle maior que está a ser montado em tempo real. O Ministério da Defesa da Ucrânia contratou 300% mais drones de médio alcance nos primeiros 4 meses de 2026 do que em todo o ano de 2025. O presidente Zelensky, falando separadamente, colocou o aumento ainda mais alto, citando uma subida de 500% na disponibilidade de drones. A Ucrânia também estará a caminho de produzir até 7 milhões de drones de vários tipos por ano até o fim de 2026. Em termos práticos, isso significa que a campanha de drones contra a Crimeia só vai intensificar-se.
mais veículos destruídos, mais depósitos de combustível a arder, mais sistemas de defesa aérea eliminados, mais noites em que as luzes se apagam em toda a península e soldados russos tentam perceber, em pânico, o que os atingiu. E há ainda a própria ponte de Kerch, o projeto de infraestrutura mais emblemático da Rússia na Crimeia, uma ponte de 12 mil milhões de dólares e anos de engenharia, tem sido um alvo recorrente. A Rússia foi forçada a suspender repetidamente o trânsito na ponte por causa de ataques ucranianos e preocupações de segurança. Ainda assim, a Ucrânia nunca a destruiu por completo. Isso é uma escolha deliberada. Analistas e observadores militares acreditam que Kiev mantém a ponte operacional como possível rota de saída para forças russas e civis, se e quando a situação na península se tornar insustentável. Uma ponte pela qual a Rússia pode fugir tem mais valor estratégico do que uma ponte que a prende no local. Também serve como ponto permanente de pressão psicológica, um lembrete de que a Ucrânia pode destruí-la quando quiser, e de que a presença contínua da Rússia na Crimeia existe apenas nos termos da Ucrânia. Há também a península de Kimburn, uma estreita faixa de terra no oblast de Mykolaiv que se projeta para o Mar Negro, logo a oeste da Crimeia. A Rússia usava essa faixa para lançar drones em profundidade contra território ucraniano. Agora, relatos sugerem que as forças russas se estão a retirar dali em condições cada vez mais caóticas, e a Ucrânia parece estar em processo de a recuperar. Se a Ucrânia assumir o controle total da península de Kimburn, ganha uma posição avançada de fogo no Mar Negro, com linha de visão direta para a costa ocidental da Crimeia. As implicações de alcance para operações com drones a partir dessa posição são significativas, e isso apertaria ainda mais o cerco em torno da península isolada da Rússia. O que estamos a ver desenrolar-se na Crimeia é o cumprimento de um plano que as forças armadas ucranianas desenvolvem pelo menos desde 2023, quando começaram os primeiros ataques sérios de drones contra as defesas aéreas da Crimeia. A Rússia viu-o chegar. A Ucrânia nunca tentou escondê-lo. E ainda assim, apesar de conhecer todos os elementos do manual, a Rússia foi completamente incapaz de se defender. A razão é estrutural. Os sistemas de defesa aérea que a Rússia construiu ao longo de 12 anos de ocupação foram concebidos para outra era da guerra. Uma era em que as ameaças vinham sob a forma de mísseis de cruzeiro e aeronaves, não de enxames de drones compósitos guiados por inteligência artificial que mal aparecem no radar. As sanções sobre microchips estão a sangrar a capacidade russa de repor esses sistemas. O custo financeiro da guerra pressionou a sua capacidade militar industrial. E o enorme volume de produção ucraniana de drones ultrapassou a capacidade de resposta da Rússia. A armadilha fechou-se. A Rússia está dentro dela e sabe exatamente que problema tem de resolver. Simplesmente não consegue resolvê-lo. A Crimeia é agora, para todos os efeitos práticos, uma ilha. Cortada por ar do reabastecimento. Cortada por mar das suas rotas de ferry. Cortada por terra das estradas que antes a mantinham abastecida. Já há relatos de falta de combustível na península. Os cortes de eletricidade estão a tornar-se rotina. A infraestrutura de distribuição de gás está a ser eliminada estação a estação. A presença militar russa na Crimeia, outrora a joia da coroa da anexação de Putin em 2014 e a espinha dorsal operacional de toda a sua campanha no sul da Ucrânia, está a ser estrangulada por um país que, supostamente, nem sequer deveria conseguir ameaçá-la. Putin passou anos a dizer aos russos que a Crimeia era russa para sempre, que era segura, que era casa. O que não disse, o que não podia dizer, é o que acontece quando essa casa fica sem combustível, sem eletricidade e sem abastecimentos, e as paredes começam a arder todas as noites. As luzes estão a apagar-se na Crimeia, e não vão voltar a acender-se.